Boa tarde. O meu nome é Joaquim Paiva. Eu quero agradecer muito ao Mecarelli por ter me convidado, é um prazer, para entrevistar a Mônica Zaratini, que fez uma tese muito importante na USP de doutorado, o Festival Internacional de dois pontos, Paraty em Foco e a legitimação da fotografia contemporânea. Aí está. Oi, Mônica. boa tarde, Joaquim. Eu que estou muito feliz, muito mesmo, de estar no Paraty, falando sobre o Paraty e com a pessoa especial que é você, que a gente já esteve em outros momentos juntos, a gente já foi júri juntos, e a gente já fez Isso. várias coisas assim, se encontramos em outras vidas e agora estamos. Então, fico muito Que feliz ótimo. mesmo, agradecer ao Mecarelli, ao Paraty, aos meninos que estão aqui no feedback da gente, né, que estão ajudando a gente. Sem dúvida. Ao Nilo e o Theo. Isso. Bom, então, Mônica, eu gostaria de começar te perguntando por que você escolheu o Paraty em Foco quando há tantos outros, quer dizer, tantos, mas vários outros festivais no Brasil. Por que o Paraty em Foco? Então, essa é uma ótima pergunta, porque assim, eu frequentava e frequento sempre que eu posso museus, galerias e frequentava muito festival. E pensava sempre nessa questão do que legitima a fotografia contemporânea, né? Até que ponto um festival pode ou não estar entrando para o sistema de artes como um legitimador daqueles fotógrafos que ele está evidenciando. E aí, na minha cabeça, eu tinha uma hipótese, né? E eu queria pensar se essa hipótese ela poderia ser transportada para o campo da investigação científica, e eu formulei uma hipótese, me permita ler como eu coloquei na tese, porque eu estudei apenas da primeira à 11ª edição, tá? Quem quiser agora, continue o estudo, porque o Paraty, se tudo der certo, vai chegar em breve, daqui 3 anos, em 20 anos, 2 décadas, é muita coisa, né? Muita coisa. Então, eu pensei o seguinte, minha hipótese, que as 11 edições do festival se destacaram no sistema de artes, ao agenciar a noção do que é contemporâneo no campo da fotografia brasileira, uma vez que as apostas curatoriais foram ao encontro das práticas e narrativas pós-modernas, com a predominância da fotografia expandida, da imagem pensativa e da chamada imagem enigma. Então, esses 3 conceitos, que mais para frente eu vou detalhar melhor, foram os norteadores teóricos na minha investigação. O meu objetivo era entender, né, e que era a fotografia contemporânea e como esse festival estava ou não legitimando tais e quais artistas. E aí eu escolhi o Paraty porque ele tinha uma relevância internacional grande. Em 2012 e 2013, ele foi citado pela Times Magazine, pelo New York Times, como um dos principais festivais do mundo. E também pelo público que ele alcançou, que chegou a 5.000 até 6.000 pessoas numa cidade pequena como Paraty, que é no metade do eixo Rio-São Paulo. E aí você, Joaquim, vai me perguntar, mas, Mônica, não teve outros festivais antes? Teve, não com nome festival, mas, por exemplo, o Foto Rio é de 2003. Lá em Salvador, o Agosto da Fotografia é de 2004. O Colóquio de Fotografias de Belém começou também em 2002. O Canela Photo Workshop, 2002 também, no Rio Grande do Sul. Enfim, como antes teve também o Mês Internacional da Fotografia, que o NAFOTO organizou, 8 edições, as semanas nacionais feitas pela Funarte, que você participou de várias, lançou livro e tudo mais. Sim. E por que não falar até dos fotoclubistas, que eles faziam um tipo de encontro? Então, encontros sobre fotografia já existiam, né? Então, a minha escolha pelo Paraty é por conta disso, pela relevância do tempo que ele se firmou, do público que ele atingiu e dos fotógrafos internacionais que ele trouxe para o Brasil, nos permitindo contato muito rico com uma fotografia que a gente não conhecia.
Tá bem. Olha, eu pensei numa segunda pergunta, que é uma responsabilidade muito grande fazer uma tese de doutorado, né? Especialmente na Universidade de São Paulo, na USP. É muito complexo a gente se organizar, entrevistar, pesquisar. Então, por isso, eu queria te perguntar que metodologia você usou para costurar todas essas ideias, essas inquietações, que viessem concluir num texto importante, né, inédito sobre o papel de um festival de fotografia no Brasil. Então, muito boa essa sua pergunta, né? Eu parti para para entrevistar os participantes do festival. Então, os idealizadores do festival, os curadores das exposições, os produtores culturais do festival, os entrevistadores dos artistas, que eram feitos encontros e entrevistas, membros do conselho curador, que teve uma época que teve conselho curador, os produtores do leilão de fotografia e os professores do workshop. Tudo isso teve 30 horas, 30 minutos e 2 segundos de gravação. Então, a partir dessa fonte primária, que é entrevistar quem atuou de fato, quem esteve lá, foi uma das fontes primárias. A outra fonte primária são os catálogos que existiam no festival, porque nele tinha toda a programação. E na minha tese eu fiz questão de colocar toda a programação de encontro-entrevista de cada edição, de cada uma das 11, e todos os workshops. Por quê? Porque quem lê a tese, que uma tese de doutorado, ela tem que ter uma hipótese. Essa hipótese ela tem que chegar ao fim da tese, ser comprovada ou pode até não ser comprovada, né? Então, a pessoa que lesse tem os dados na mão. Então, eu fui organizando esses dados em tabelas, né? Eu fui organizando em tabelas, pondo as atividades todas que o festival tinha e também todos esses artistas convidados. Como fonte secundária, na minha metodologia, eu usei principalmente os jornais Folha de São Paulo, Estadão e Globo, revistas semanais que faziam reportagens sobre as edições e também a Fotografe Melhor. Mas como a Fotografe Melhor ela era parceira do festival, eu sempre tive um olhar mais crítico em relação à interpretação das reportagens, né? Então, assim, foram as fontes que eu usei para conseguir construir essa historinha e para conseguir, no final, selecionar algumas imagens que comprovassem aquela hipótese que eu falei agora para você, dele estar mesmo ou não estar participando da legitimação da fotografia contemporânea mundial e brasileira. Tá certo, muito obrigado. Eu tenho uma terceira pergunta que me ocorre, que é o seguinte: por que você dividiu em 3 fases a organização digamos, da tese? Então, eu percebi, viu, Joaquim, que assim as atividades elas foram evoluindo, né? E eu percebi também momentos de parceria que começou no primeiro até o 11º festival. Então, eu acho que a qualidade nessas 3 etapas tinham saltos qualitativos. Então, eu gostaria até de compartilhar o PDF para a gente ir vendo como é que eram as atividades, sentir um pouco o clima do festival, com fotos que eu separei que estão na minha tese. Aliás, a minha tese tem 185 fotografias. Que Então, maravilha! quem tiver curiosidade de ler mais e saber a historinha de cada edição, tem que ler o original, porque eu não vou poder aqui, em pouco tempo, contar toda a história. Então, eu vou fazer uma coisa só. Você já pensou em fazer um livro da tese? Seria bom, não? Natan já me procurou para fazer esse livro. Ele Aí já ele procurou. para a história da fotografia A no vida da Brasil. gente vai sendo aquela loucura, né? Aí, peraí, uma moto. Então, a vida da gente vai sendo aquela loucura, eu ainda não fiz, mas eu acho que um livro seria bom, né? Para a gente resgatar essa história. Vou botar aqui, vamos ver, por em tela cheia. Mas você ia falar sobre as 3 fases, não é isso? Então, vou começar a mostrar aqui.
Então, a primeira fase, né, compreende do primeiro ao quarto, que foi 2005, 2006, 2007 e 2008, né? Então, pergunta essa porque essas fases, elas dão um salto qualitativo. Por exemplo, na primeira fase, você repare bem aí, ela vai de 2005, 2006, 2007, 2008. O Mecarelli procurou para o primeiro Paraty a parceria, aqui vocês veem todos os catálogos, tá? O primeiro não é catálogo, é o catálogo, teve catálogo. O segundo é um catálogo também, o quarto também. No primeiro, começou com uma parceria com o Pisco Delgásio, que ele era do Photosite. Era um site que tinha 6 mil seguidores. Então, o Mecarelli teve a seguinte ideia quando ele veio para fazer uma campanha de maiôs no Brasil, em 2004, se deparou, estava em Angra trabalhando, foi passear em Paraty, se deparou com a Flip, a festa literária, e pensou, meu Deus do céu, um festival de fotografia, o que tem para escrita tem para imagem, vamos embora, vamos fazer. E aí ele procurou o Pisco para começar a fazer o primeiro Paraty, por conta que o Pisco era do Photosite e era, na época, o primeiro site de fotografia, estava bombando, tinha 6 mil seguidores, estava assim estourando. Nessa foto você percebe que tem o Pisco aqui atrás, ó, de boné, o Mecarelli segurando uma das fotos, né? Todas as fotos no chão, esse aqui é o leilão. Foi um leilão com 13 fotos doadas, fotos maravilhosas, vejam na tese. E teve, na verdade, poucos encontros. Aqui vocês podem ver um encontro que foi uma palestra do Cristiano Mascaro. Ele estava falando aqui nesse momento sobre a foto do Doisneau, o beijo, né? E teve também 2 exposições só. Uma delas era essa daqui, dos meninos do Itai, outra era do Mecarelli na galeria dele. O segundo, Paraty, de 2006, você vê que já cresce o público, né? As exposições já começam a ser colocadas nos restaurantes, a cidade já começa a acolher o festival, né? Então, além da galeria do Mecarelli, que era a Galeria Zoom, já começam a exposição ir para restaurantes. Aqui é uma delas, né, da galeria. Essa aqui é na Galeria Zoom, chamada O Caldeirão do Diabo, do André Cipriano, que eram fotos que ele fez lá no presídio de Ilha Grande, antes de ser desativado. O presídio que foi um presídio político até. Muito importante esse trabalho do Cipriano. Aqui vocês podem ver o Cláudio Feijó fazendo o famoso descondicionamento do olhar, o workshop descondicionamento de olhar, onde ele faz, ele de maneira sensorial, ele trabalha com os fotógrafos sem câmera, e para que as pessoas condicionem o seu olhar. É muito legal esse workshop dele. Ele teve em 9 edições, acho que ele deu workshop, quase só, acho que em 2 que ele não foi. Praticamente ele ia todo ano. Aqui, olha só, Joaquim, que novinho, que tá o Éder e a Simoneta. Todos nós mais novos. Ele entrevistando aqui, os dois estão entrevistando o Otto Stupakov. Olha, que me lembro. Né? Você também foi neste terceiro, e você foi entrevistado pelo Juan, junto com o Pierre Devan. Vocês falam sobre colecionismo. Olha, é verdade. Aqui uma outra mesa também mega importante, porque juntaram 3 cabeças incríveis, né? Walter Carvalho, Walter Firmo e Arlindo Machado. Aqui vocês podem ver uma imagem do leilão de fotografia. O Iatan está no palco, a foto que está sendo leiloada é uma do Eustáquio Neves, maravilhosa. Aqui, olha, você vê, aqui é a Casa de Cultura, onde eram feitos os encontros e entrevistas. Lá no fundo, está pequenininho, mas é o Éder e a Simoneta entrevistando o Mascaro e o Thomas Farkas. Olha. É um personagem incrível.
Já no quarto PF, você vê que já aumentaram bastante os convidados, né? O Bruce Gildon, Jai Colton, Michael Botman, Ralph Gibson. E assim, foi esse momento, assim, um momento que nessa primeira fase ainda não tinha muito a cultura da leitura de portfólios e nem das convocatórias, que depois nos outros a gente vai ver mais à frente. E essa tabela aqui, eu coloquei todas as atividades que esses festivais tiveram. Então, encontro e entrevista, por exemplo, em todos os festivais teve workshop, exposições, projeções, leilão, lançamento de livros, leitura de portfólio. Na primeira fase não teve leitura de portfólio, vocês não. Convocatória, teve no terceiro, e foi uma convocatória tímida. O público daquele pequeno início de 80 pessoas lá no primeiro PF já saltou para mais ou menos umas 2.000 pessoas. Puxa. Bastante, né? Já deu assim um ganho. E aí, o primeiro, então, o Mecarelli fez parceria com o Pisco, o segundo e o terceiro com o Iatan, o Marinho e o Marcelo Greco, e no quarto, o Iatan saiu, ele continuou com o Marcelo Greco e com o Marinho. Já na segunda fase, o Iatan volta. Ele ficou uma vez só sem participar, aí ele volta. Vocês podem notar que o catálogo já muda bem, assim, né? De cara, de design. Então, vocês veem que ele já fica naquele formato compridinho, né? De 10 por 21. E o Iatan e o Mecarelli chamam uma produtora cultural e designer chamada Helena Ruschel. A Helena, ela deu um up muito grande nessa fase, por conta de toda a programação, tanto a programação internacional, que fez com que o público crescesse, como a cara mesmo do festival. Olha como esse leilão já está mais cheio. Retomaram os leilões. Aqui a Bel Amado começou a organizar os leilões, né? Você vê aqui, muito fofo, o Thomas Chacas batendo palma, né? E aí você vai vendo aqui um clima na Casa de Cultura. Entrevista, você vê que já começam a vir artistas visuais, como, por exemplo, Arthur Omar, você vê o Silvio Tender, que é um cineasta, então já começam a ter novas caras no festival do que aquele fotógrafo puro, né? Então já tem uma expansão de conceito. E a tenda também foi uma coisa que aconteceu no sexto, Paraty, que foi onde comportou o público, porque na Casa de Cultura não cabia mais. Então, o que eles faziam? Eles faziam a entrevista lá na Casa de Cultura e punham um telão na tenda. Essa tenda aí não era ainda o palco, ela era só o telão. Depois ela vira palco, porque não foi mais possível fazer aquele negócio de entregar senha, de ficar esperando, né? Aquele desespero. Aqui tem uma exposição também que eu achei a expografia muito interessante, que você até havia falado comigo, via Rembá. Ah, sim. Feita no muro do cemitério. No muro do cemitério. A Cris, ela tinha ido para uma residência no Haiti quando teve o terremoto. Ela ficou muito impactada com a situação toda, desesperadora de tudo, e ela foi fotografando as roupas, as carteiras, bolsas, pertences que as pessoas deixavam simplesmente para trás, largavam a sua vida, né? E aí, olha que interessante, Joaquim, eles colocaram a fotografia dentro do formato do cemitério lá de Paraty. Outra formato também de exposição, olha que diferente, também sai, né, da galeria um pouco. Muito bom. Vê aqui no meio, tem uma foto do Rogério Reis, é uma exposição coletiva, chamada 15 metros. Era um banner de 15 metros. É interessante, Mônica, é interessante a fotografia tomar conta de espaços tão, digamos, diferentes ou inovadores ou interessantes, como você ter as fotos nos muros,
na praça, na igreja, não é? Nossa, se é. Então, essa diferença é básica da primeira para a segunda fase, porque na segunda fase a fotografia já vai para a rua, né? Já vai para a rua, já muda bem a cara daquela coisa de uma galeria, o cubo branco, uma foto ao lado da outra, né? Aqui, por exemplo, na rua, como você está falando, dá uma olhadinha aqui nesse trailer, que é do Paraty Cidade Invertida, Paraty Cidade Invertida, do Ricardo Hansel, que ele fazia aquele experimento das pinholes com as latinhas. Está vendo na mão das meninas? Não sei se você consegue ver, Joaquim, aqui. Sim. As latinhas, aqui no fundo a foto exposta na rua. Então, quer dizer, vai tendo uma nova cara. Esse workshop do Ricardo, também ele teve em 7 edições. Ele foi um dos workshops que mais se repetiu. Que bom. Aí, aqui, é que eu acho que a gente teve uma grande diferença também, porque a Helena Ruschel teve um desentendimento e saiu da organização, da produção, e aí o Mecarelli e o Yatan chamam o Claudi Carreiras, um catalão, que já fazia parte do conselho curador. Eu esqueci de falar uma coisa importante da segunda fase. Na segunda fase, logo no 5º festival, quando o Yatan volta, o Yatan resolve fazer um conselho curador. Nesse conselho curador tinha o Mulaer, tinha a Cláudia Jaguaribe, tinham muitas pessoas que sempre opinavam sobre o que deveria ser feito nas edições, os convidados davam ideias. Então, assim, também foi uma coisa importante. E esse conselho curador se prolongou, o Claudi era do conselho curador, e aí, nessa terceira fase, o Yatan insiste para que ele seja o curador das exposições. E aí a gente vai ver uma diferença muito grande. Esses 4 catálogos, esses 2 do 8º e do 9º, eram formato de 10 por 21, e já esse outro do 10º e do 11º já fica grande, 30 por 40, uma revistona mesmo, assim, que você pegava com gosto. Aí o Claudio começa a inovar e inventa os tais os cubos luminosos, como vocês podem ver aí nessa exposição do Martin Parr. Isso é uma continuidade àquele formato mais simples de você colocar as fotos nos muros, né? Ou seja, a fotografia ao ar livre ao longo da cidade, que é uma cidade muito bonita, muito charmosa e gostosa de você andar por ela. E muito bonitos esses triângulos aí iluminados, esses cubos. Olha esse aqui, Uma Noite, aqui eu botei Uma Noite e Uma no Entardecer, do Luciano Canzani. Essa daqui acho que é essa noite preto e branca, acho que é do Mascaro, essa foto. Aqui embaixo não é do Marcos Lopes, do Renan Cepeda, não sei como pronuncia o nome dele. Cepeda. Aí agora aqui, olha que interessante, os workshops começam também a ir para a rua. Olha o Marcos Lopes dando o workshop dele. Aqui nessa foto direita, de camisa rosa, é o Marcos Lopes, né? Então ele ensina os alunos alugando charrete, ensinando a fazer os portréis, né? Também, olha que interessante, a expografia nos barcos, né? Ali no cais. Olha, que coisa! Isso eu não me lembro de ter visto. Muito, muito boa ideia. Não, olha, lá no fundo tem outro, do outro lado, tá vendo? Todos os barcos era dos 2 coletivos que se juntaram, o Nitro e o Alicate. Eles afixaram fotografias dos moradores, né? Dos moradores nos barcos. Então, a cidade acordou, sabe, para o festival, porque eles começaram a se ver no festival. Essa história de foto em cubo, foto em barco, foi tornando o festival uma coisa interessante para os próprios paritienses, né? Sem dúvida. Aqui também, olha que ideia bem louca. Eles colocaram alguns containers ali nas praças. Então, um dos containers era uma exposição da Ana Lúcia Maris, que é essa azulzinha aqui do lado. E no outro container
tinha um projeto chamado Uma Casa Portuguesa com Certeza, que as pessoas fotografavam e publicavam com essa hashtag nos seus próprios Instagrams. Então, começa também a ter uma interação grande nessa fase, por isso que o público deu esse boom, que a gente chegou aqui a 6.000 pessoas. Olha que beleza. Paraty, olha que interessante, o Claudinho já vem com essa Torre de Babel, que ele chamou. Uma beleza. Você entrava por dentro, você está vendo aqui a portinha, Joaquim? Aqui, ó, está vendo a portinha? Eu vi esse Paraty em Foco, eu fiquei impressionado, lindíssimo. Era incrível, porque tinha umas escadas, a gente entrava, saía, né? E você vê que por todos os lados, aqui, um lado do cubo, você vê a igreja, o outro, você tem todos os lados com fotos. Essa aqui é de Cristina de Middel. Olha, que legal. Então, além de ter os cubos fotográficos dela, tinha também essa instalação de um foguete, né? Porque o tema, a história dela, dos astronautas. Isso. Os astronautas era sobre uma estação espacial que o professor queria fazer na Zâmbia, né? Então, que interessante também. O Cláudio Feijó, num desses Paratis, no 9º, precisamente, ele resolve fazer uma manifestação chamada Abaixo a Curadoria. Juntou o povo na rua, pegou barbantes, colocou várias velas para queimar os curadores. Coisas inusitadas, fora da programação. Eu fiz Mônica, um parêntese só. Eu fiz, como aluno, eu fiz um dos workshops do Cláudio Feijó, que é muito libertador, entende? Muito. Né? Muito libertador. Assim, ele é tão libertador que ele chegou ao ponto de fazer uma manifestação. E o interessante é que ele punha na mão dos alunos, dos transeuntes, essa teia, né? E embaixo ele queimou todos os curadores, as fotos. Que ótimo, que ótimo. Ótimo, sim, quer dizer, é interessante ele fazer isso, né? Os curadores são importantíssimos, mas é corajoso da parte dele ele fazer isto, né? Muito, muito corajoso. E você vê aqui no fundo, Joaquim, aqui é a tenda. Aqui é a Praça da Matriz, no fundo aqui é a tenda. Que ela já vai ficando aqui nesse 9º Paraty, já eram as entrevistas feitas na tenda, dentro da tenda. A livraria também, que foi crescendo, crescendo, crescendo. Naquela minha tabela, vocês vão ver todos os lançamentos de livros. Foi crescendo a tal ponto que teve no 9º Paraty uma casa só para livraria, de tão grande, que tinha um jardim bonito, muito legal. Aqui você vê a tenda de 2 ângulos, do lado de fora, com essa grande foto da Sofia Borges aqui embaixo, e a fila para as pessoas entrarem na entrevista, e aqui o lado contrário, a Sofia Borges e o Aguinaldo Farias, olhando para a foto da Sofia, que estava sendo projetada para o público lá atrás. Então, dá para entender o quanto cresceu o Paraty, para essa tenda estar extremamente lotada. Aqui, olha, mais uma interessante dos cubos, a do Rogério Reis, né? Ninguém é de ninguém. Olha. E aqui, sim, são triângulos. Eles Claudinho inovou. Isso foi no 10º Paraty. Ele fez os triângulos, né? Com as fotos do Rogério. Aqui a exposição da Rinco, que é aquilo que você falou mesmo, tá vendo? As pessoas andando, passando por dentro, né? É muito, muito bom. A cidade é muito propícia para um encontro como esse, né? Inédito nesse momento que nós vivemos, porque é um encontro totalmente presencial. E aquela tenda era um lugar ótimo, porque naquela fila enorme, porque a tenda era interessantíssima, cabia muita gente, você conversava com Deus e o mundo, era ótimo. Nossa, trocava figurinhas o tempo. Ai, que saudades do presencial. Então, e aqui, nessa terceira fase, foram quando vieram artistas de países muito distantes, como Japão, China, Austrália, África, Finlândia, né? Então, saiu um pouquinho também daquele eixo
Estados Unidos, América Latina e Europa. Então, começou a expandir mais, né? E aqui o último, que vocês podem ver essa outra expografia também mega interessante, onde os painéis também eram feitos em forma de labirintos. Uma beleza. Aqui, olha, outra foto da fila para entrar na tenda, Aham. com a foto do francês da Gatá, Antônio da Gatá. Aqui, por exemplo, você tem no 11º uma estação de trabalho, onde as pessoas iam, levavam, descarregavam suas fotos, faziam suas impressões. Olha que quantidade de gente. Maravilha, maravilha. Então, esse primeiro PDF foi mesmo para os telespectadores terem ideia, né? Os espectadores terem ideia de como foi crescendo, né, o festival. E o festival ele chegou com essa interação na 11ª edição, que foi quando o Iatan saiu, e de lá para cá, da 12º, o festival continua sob a direção do criador, do idealizador, que é o Mecarelli. Aí eu queria passar agora as 24 fotos que eu escolhi para comprovar a minha tese. Ah, que bom! E aí eu vou falar bem rapidamente, e os artistas que te interessarem mais, se você quiser que eu fale mais um pouquinho, Ah, tá bem. porque não dá para falar dos 24. Claro, é muita coisa. Tá certo? Mas eu pensei assim, para comprovar aquela minha hipótese, né, de que a gente estava no sistema de artes, que o Paraty, como museus, galerias, também ajudava a legitimar alguns fotógrafos, eu resolvi escolher 24 artistas, fotógrafos, que, no meu entender, se encaixavam nos conceitos teóricos que eu estudei pós-modernos, né, que são principalmente do Ricardo Fabrini. Quando ele fala em imagem enigma, ele diz que a solução para alguns artistas da atualidade está justamente na busca pela imagem enigma, uma imagem ainda não corroída pela exposição exagerada, uma imagem pensativa, uma imagem que força o pensamento, enfim, uma imagem que tenha algum mistério ou segredo. É o contrário, justamente, da imagem massificada da TV, né, que são superficiais e epidêmicas, que são mostradas pelas mídias de massa. Já a fotografia expandida, né, do que o Rubens Fernandes coloca, eu acho interessantíssimo, porque ele diz o seguinte, que o projeto estético contemporâneo é exatamente a busca da diversidade sem limites e a multiplicidade dos procedimentos. Quer dizer, a fotografia contemporânea hoje é suporte para várias manifestações imagéticas e exigem do espectador uma capacidade de leitura diferenciada. Cada vez mais, o que a gente tem é a apresentação da ideia de um conceito orquestrando o trabalho do artista. Então, o artista tem que ter um conceito, né? E já a imagem pensativa que o Rancière colocou, que eu entendi, estudei bastante, ele diz que é uma imagem que é concebida como operação de arte, né? Ela é uma imagem que, ao contrário, ela marca a existência de duas zonas, uma zona de indeterminação entre dois tipos de imagem, a imagem direta e a imagem como arte. E essa zona de indeterminação entre pensamento e não pensamento, entre atividade e passividade, e também entre o que é arte e o que é não arte. E a fotografia matéria, que o André Rouillet nos fala, ele diz assim, por ter se libertado das limitações da transparência documentária e das servidões funcionais, a fotografia matéria é o espaço onde são inventadas novas soluções, atitudes inéditas, formas extraordinárias que abrem tanto a arte quanto a fotografia no campo dos possíveis. E o Michel Cuvier, ele fala da pluralidade da fotografia contemporânea, que faz dela um fenômeno. Então, ele já trata a fotografia contemporânea como um fenômeno, não como uma corrente ou como um movimento, mas um momento onde a flutuação de valores da fotografia se encontra na sua amplitude máxima e sob
vertentes diversas. Então, vamos ver essa diversidade toda. Eu separei esses 24 fotógrafos em 6 grupos, pelos processos criativos que eles tiveram, né? O primeiro grupo se utilizou de montagens, né? Uso de computadores, Photoshop, etc. O grupo 2 é narrativas a partir de histórias reais ou ficcionais. O grupo 3 são os que trabalham com o corpo, com a questão da identidade. O 4 são os que fazem retratos, e os 5 partem da fotografia documental, e o 6º, as imagens sem presença humana. Chega de blá, blá, blá e vamos para as imagens. Então, primeiro aqui, o Rogério Reis, né? Eu mostrei até lá os triângulos. Esse trabalho dele, ele discutiu a identidade e a alteridade e os direitos, né? O direito do fotógrafo fotografar a multidão, né? E o direito de imagem do retratado, e por isso que ele colocou essas bolinhas e fez essa montagem. Já a norte-americana Penélope Umbrico, ela fez o quê? Ela se apropriou de fotos da internet, ela colocava lá no Google pôr do sol, né? Imagens que finalizam a tarde, e juntou um monte de fotos e faziam grandes mosaicos, e quando ela expunha tipo a parede inteira, esses mosaicos. Muito Já bom. o Marcos Lopes, né, ele é muito incrível. Ele é um argentino também. Ele faz comentários bem irônicos. E aí ele critica a sociedade portenha, né, e latino-americana, quando ele cria essa estética bem kitsch, com cores bem fortes. Ele garimpa todos esses sujeitos, esses tipos comuns, né? Como cabeleireiros, camareiras, donos de hotel. Você conhece o Marcos Lopes, né? Sim, eu vou contar rapidamente. Eu tenho algumas fotografias dele. Ele trabalha com a argentinidade, que seria a brasilidade para nós. Eu, por exemplo, tenho uma foto do Maradona, quer dizer, ele usou uma imagem do Maradona, né, e fez uma foto do Che Guevara, do Borges, o famoso escritor, o Obelisco, que é aquela escultura no meio da avenida principal de Buenos Aires, que é a 9 de julho, e o Carlos Gardel, do tango. Nossa, e tudo na tua coleção, Joaquim? Tenho. Eu morei lá, então eu Que conheci. maravilha! É. Então, e aí o que a gente vê nessa fotografia aqui, que ele deu o nome de La Terrazza, né? Vamos dizer, uma cobertura, né? No primeiro olhar, parece que se trata até de um cartaz de um filme ou de uma propaganda. Mas quando você vai tendo um olhar mais cuidadoso, você vê o comentário irônico, né? E bem crítico sobre a sociedade portenha. É o estilo classe média de viver, né? Em que todos os personagens estão incluídos. O dono da cobertura, que está fazendo churrasco, o rapaz e a sereia que estão cultuando o corpo, né? Os amigos que bebem muito, em alusão ao consumismo, né? Que a classe média tem. E a narrativa, você pode perceber que ela é tortuosa e enviesada, porque o observador pode vagar os olhos pelo caminho que melhor convier para ele. Pode ir pela esquerda, de baixo para cima, de cima para baixo, e é o que podemos chamar, né, de fotografia matéria, né? Novos modos de diversificar. Aqui, por exemplo, o Peter Funch, é um dinamarquês. Olha que interessante esse trabalho dele. Como ele faz com o tempo. Ele vai e fotografa milhões de vezes a mesma esquina, no mesmo horário, porque as sombras são todas, e pega características daquele momento. Então, pessoas com envelope amarelo. E depois ele monta no Photoshop. Então, ele faz uma fotografia artística com jeito de instantâneo, né? Com jeito de documental. É muito, muito interessante esse trabalho dele de deixar a foto tão enigmática, tão misteriosa, né? O que é chamada bem de foto enigmática, porque você
num primeiro momento, acha que é instantâneo e depois você percebe que não é. O segundo grupo são os grupos dos fotógrafos que fazem narrativas a partir de histórias que são reais ou que são ficcionais. A Cristina de Middel, por exemplo, é uma espanhola, ela criou a Fábula, um livro que ela criou, Os Astronautas, a partir da história real do professor da Zâmbia que queria fazer uma estação espacial num país micro. Então, ela cria, recria, fotografa os personagens, e é super interessante, porque você vê como ela coloca as roupas, né? O globo para aparecer. É sensacional o trabalho dela. A Sanguinete, a mesma coisa. Ela pega a história de duas primas e faz a fábula toda do interior da Argentina, porque a Sanguinete ela foi e morou em Nova York, depois nasceu em Nova York, foi para a Argentina e depois voltou para Nova York. E aí ela pega todo esse historinha das primas e vai fazendo toda a fábula, bota as roupas, escolhe bem o ambiente bucólico do interior da Argentina. O João Castilho é muito importante, ele fez o Paisagem Submersa, porque nesse Paraty que ele veio, começaram a falar que o trabalho dele chamava-se documental imaginário ou documental mágico. Por quê? Porque ele se baseou em Guimarães Rosas, no Sertão Veredas, para contar a história do redemoinho, esse redemoinho que são os ventos, né, que ele descreve. Então, essa foto, você vê a profundidade dela, você entra praticamente nela, você praticamente gira com ela, né? E o Alejandro Schackelberg também entrou nisso que foi chamado de documental imaginário, ou mágico, como eles falavam. O Alejandro foi que você também me disse que tinha foto dele, não foi, Joaquim? Sim, eu tenho uma foto dele na série que chama... o título é A Estrangeira, e a série é da Lua Crescente, que ele fez numa praia do Uruguai, e tem uma casa abandonada, tem uma mulher, tem um homem, eles não estão se olhando. Foi feito de madrugada com a luz da lua e um flash. Então, ela é tremendamente enigmática, sabe? Mas uma beleza. Pronto. Você vê aqui, o Alejandro, ele passa da reportagem, ele supera a reportagem, ele vai atrás das questões de rua, né, de reportagem, como a série dele Nocturama e La Crescente, né, que é uma série, essa La Crescente, sobre a população do delta do Rio Paraná, e ele vai contando as histórias. E como a dos moradores, não sei se você lembra daquela dos afetados pelo tsunami, que é um ensaio chamado Otushi Futuri Memories, ou esse ensaio dos esfomeados do Quênia, né? Turcana, esse daqui. E o que revela essa foto? O que ela nos mostra? Você vê um grupo de 7 a 8 pessoas negras dormindo no chão, numa clareira, no fundo uma vegetação bem particular, chinelos espalhados pelo chão, o céu está muito claro, demarcado pela lua, que ilumina as nuvens, e as cores ficam fortes, porque o que ele faz? Ele trabalha justamente com a longa exposição. A luz que incide nas pessoas demarca esse primeiro plano, esse flash que ele joga, como nessa foto que você descreveu, e é uma técnica que ele usa. Ele joga a primeira luz, que pode ser de celular, ou de flash, ou luz contínua, e a longa exposição da luz do luar. Até lanterna ele usa. Então, ele marca o primeiro plano. E tinha uma foto dele interessante num dos últimos festivais latino-americanos, no Itaú, em São Paulo, que eram várias pessoas à noite e todas elas com o celular ligado, se autofotografando. Então, é muito bonita visualmente. No meio, então, aquelas pessoas todas refletidas, né, pela luz do celular. O que a gente pode chamar mesmo de imagem enigma essa, né? Porque você vê o resultado estético dela é maravilhoso, e você tem que pensar sobre ela, né? Não é uma foto
que diz, assim, direto, né? Não é uma foto direta. Ele carrega no percurso criativo dele estratégias que ativam os sentidos no espectador, trazendo essa imagem pensativa, né? Ele faz com que exista a imagem dele seja pensativa. Aí a gente tem também dentro desse grupo 2, né, das histórias, a Rinko, a japonesa, que ela cria histórias a partir das pequenas coisas dela do cotidiano, da vida dela, em torno da casa dela, em torno da vida dela, das pessoas próximas. E o Iatan até chamou que ela usa a luz eclipsada, né? Porque ela trabalha de tal forma a fotografia dela que o branco está sempre estourado, está sempre eclipsado mesmo. E já esse holandês, Michael Botman, ele trabalha o contrário. Igual a Rinko, ele faz também as questões em torno da vida dele, ele vai criando os fotolivros dele com as histórias dos filhos, dos amigos, do que está no entorno dele, mas ele sempre faz a luz contrastada pro escuro. E olha que incrível como se torna enigmática essa fotografia, que você não sabe direito, só uma leitura minuciosa vê que o menino está numa cama elástica. O grupo 3 são os fotógrafos que trabalham o corpo, né, a identidade. O Dagatá é um francês, né, que ele mergulha na fotografia, na situação que ele quer fotografar, ele faz parte. Então, se ele vai fotografar um prostíbulo, ele vai viver no prostíbulo. Se ele vai fotografar drogas, ele vai se drogar junto. Então, ele acha que, para ele, não basta só ser um voyeur, você tem que viver a fotografia. E ele faz esses mosaicos muito perturbadores, né? O livro Anticorpos é muito perturbador, muito. Eu até indico para vocês verem, porque assim, o trabalho dele é incrível. E o Rodrigo Braga também, ele faz o corpo dele virar território, quando ele faz, né, as fobias dele virarem como essa cara de cachorro aqui que ele fez, que ele se costurou, né? E só que depois, quando ele começa a explicar o processo, aí a gente olha a fotografia e fala, meu Deus, ele costurou no próprio rosto o focinho do cachorro, e ele realmente pegou um cachorro morto, tal, só que foi feito numa cabeça modulada dele mesmo, que eles fizeram. Então, assim, é muito incrível como você se sente, né, meio que traído de ter acreditado naquilo, mas ele provoca na gente essa coisa enigmática. Muito bom. E já o Arno é interessantíssimo, o Arno Rafael, porque ele é um contorcionista. Com o corpo dele, ele faz a imagem, ele não faz nada na pós-produção. Ele faz com que o corpo dele se misture na paisagem, e aí ele faz essa fotografia que parece que ninguém sabe o que é, se é uma lontra gritando, o que é, e é ele mesmo gritando, né? E, na verdade, é o peito dele, do ângulo que ele coloca. E aqui também a Cris, né? A Cris Bierrenbach, que é desse grupo que trabalha também o corpo. A produção da Cris engloba muitos ensaios em que ela é fotógrafa e ela é a própria modelo também. Ela já se fotografou com vários uniformes de profissão feminina, assim como ela colocou na própria bacia objetos perfurantes na própria vagina e fez a radiografia da bacia. Então, aparecia tesoura, faca, uma coisa que chocou o mundo. E esse interesse dela aí do universo feminino é que me fez escolher essa foto. Mônica, eu tenho uma foto de um artista de São Paulo, Rafael Assef, pendurado aqui na minha sala, em que é um corpo andrógeno, ou pelo menos o artista quis que parecesse andrógeno. E foi ela também, pelo que eu sei, a Cris Bierrenbach, que posou. E há uma linha que parece que ela utilizou uma lâmina, uma gilete, e ela faz um fio vermelho
nas duas pernas e enfim. Nossa, que incrível. Parece que, enfim, não foi muito fácil. Ela não, ela depois teve de curar isso com uma certa atenção. Cuidado, Mas muito interessante. Ela realmente é muito ousada no sentido. Muito ousada. E essa foto aí que a gente está vendo, o que ela denota? Praticamente é um 3x4, né? Do ombro para cima. Mas a Cris, ela está com o fundo neutro, não se identifica o local, quer dizer que ela é o principal, os olhos estão fechados e deles caem cílios muito compridos, né? Que ela faz uma leve posição de pesar com a cabeça para trás, né? Se posiciona assim. E esses cílios grandes e compridos e cheios, que também remetem a um signo de feminidade, né, na sociedade ocidental, esse efeito, né, provocado por essa lente que ela usa de desfoque, né, faz com que os cílios pareçam ser lágrimas sem fim, né? Que é uma dor do que o ser feminino tem de ser violentado, né? De tanta coisa. Eu acho que as fotos da Cris é muito forte, né? Ela sempre é poderosa. Essa foto nem faz parte de série nenhuma. É uma foto única que ela só fez 5 cópias. Olha. Então ela é poderosa e enigmática. Só tem 5 pessoas que têm essa foto. É uma foto única. O grupo 4, para não me alongar muito, são os que trabalham com retrato. Então, olha que interessante. A Lourdes Grobel, uma mexicana, ela faz retratos da luta livre. Então, o que ela faz? Ela sai do mundo do ringue, onde ela fazia foto documental, e traz as lutadoras para dentro da casa dela para posar de máscara, que é um elemento de muito simbolismo para os mexicanos, né? A equatoriana Lúcia Chiriboga, que ela faz isso aqui é um processo de negativo, tá? Então são dupla exposição, ela vai fazendo no papel várias, então ela traz várias camadas de tempo. Ela traz a criança atual, uma criancinha ali atrás do ombro e no fundo as indígenas, né? Então ela traz toda a questão do índio que é perseguido, como no Brasil, né? Então ela traz essas camadas da situação está sendo igual, né? E ela, de uma certa maneira, ela esvazia o momento decisivo da ideia do Bresson, que é aquele movimento do instantâneo. Por quê? Porque ela prolonga, ela tem várias camadas de tempo. Ela tem a atual, tem a antiga, né, da situação. A Loretta Lux, por exemplo, é uma alemã. Ela também faz retratos. Ela faz cerca de 4 a 5 retratos por ano, 3 retratos às vezes, porque ela é tão perfeccionista que ela usa a câmera como uma pintura. Então, ela faz sempre retratos de criança, que ela disse no Paraty que queria trazer essa infância perdida, mas as crianças dela, se você olhar, são todas sempre com cabeça muito maior que o corpo. É verdade. Então, ela faz uma coisa assim que ela tem uma paleta de cores que parece assim a pintura renascentista até, né? Elas parecem congeladas, elas parecem quase como se fossem de cera. Exatamente, exatamente. Parecem de cera, empalhadas até, uma coisa Empalhadas, assim incrível. E tem também, nesse grupo, sul-africano, Peter Hugo. E esse também faz retratos, mas ele também não começou, viu, o Joaquim? Ele não começou fazendo retratos, ele não caiu nas galerias de arte, assim, ele começou fazendo fotojornalismo. E nas coberturas dele, do dia a dia do fotojornalismo, foi que ele percebeu que aquelas histórias reais que ele cobria, por exemplo, aquela famosa série dele das hienas e dos babuínos e das jiboias, ele fazia reportagem daquele povo que andava batendo bumbos, né? E tentando vender uma porção selvagem. Eles colocavam a cabeça dentro das hienas, a jiboia no pescoço, para vender aquela porção mágica. Aí o que ele fez? Ele resolveu fazer uma série sobre isso, fez um livro. Muito e essa aqui é de uma outra série que ele se inspirou, chama-se Nollywood, que é sobre a indústria cinematográfica nigeriana, chamada Nollywood. Ele deu o nome
da série de retratos dele, também de Nollywood. Fortíssima essa foto. É forte demais, porque você vê o poder, né, desse cara com um pé descalço de terno, com uma parte do animal todo amarrado, né, uma bruma atrás, e lágrimas de sangue. Você lembrou que ele tem, a gente não vê muito bem, mas ele tem como se fosse uma lágrima vermelha, não é isso? Que foi pintado no rosto dele? Exatamente. E uma coisa que eu queria falar para você é que o Peter Hugo, ele chamou um maquiador da indústria cinematográfica, da Nollywood, para vir trabalhar com ele quando ele começou a fazer esses retratos aí. Que ótimo. Muito interessante, porque ele pega todos os personagens dos filmes. É muito legal. Muito legal. E aí o espectador, ele vai olhando com cuidado, aí ele percebe essa lágrima, né? Aí ele vê que trata-se de uma imagem extasiante e misteriosa, né? E você lembrou também que, por exemplo, essa foto foi feita na Nigéria, aparentemente. Você tinha dito, você fez uma ligação entre Hollywood, Bollywood em Bombaim, e agora a Nigéria. Eu não sabia que a Nigéria tinha uma indústria cinematográfica tão forte, popular. É a terceira do mundo. Primeiro lugar vem Estados Unidos, segundo lugar vem Índia, terceiro lugar vem a Nigéria. Eles produzem mais de 1.000 filmes por ano. Os filmes são sempre com finais terríveis, nunca tem um final feliz. Todos os filmes. Isso aí impressionou muito o Peter Hugo. Muito impressionou. Ele falou, gente, se esses filmes que falam alto, gritam, só tratam de violência, de AIDS, todo final é péssimo, eu vou retratar esses personagens. Foi aí que ele começou a construir esses personagens e a série é maravilhosa. Eu separei apenas essa foto, né? Incrível. E ainda no grupo 4 tem o Arthur Omar, né? Que é um artista visual, e ele fez uma metamorfose mesmo, porque ele se afastou do documental quando ele começou a fotografar carnaval e fez uma série que chamou série Antropologia da Face Gloriosa, que é um livro também que vocês não podem perder. Então, olha o enigma dessa foto, esse terceiro olho que baila na foto, né? Que incrível. O grupo 5 são aqueles que a fotografia documental, né? Eles partem da fotografia documental para a sua arte. Por exemplo, o Cia Fotos, que é um coletivo brasileiro, né? Os fotos, ele tem edições. Na primeira, que é essa foto aqui, é a foto da primeira edição que foi leiloada, faz parte também do Pirelli MASP, veio em 2010 e 2013. E a atuação como coletivo é uma coisa muito legal, que eles sempre discutiram essa questão de não querer assinar a foto, isso sempre deu muito pano para a manga. Foi muito bom, o Paraty teve essa discussão dos coletivos que assinam como coletivo e não como autor, né? E aí, o que você vê nessa fotografia? Porque eles tinham um modo de tratar a imagem que tornou-se uma fórmula, né? O CIA de Fotos, como eles não queriam assinar Pio Figueroa, fulano / CIA de Foto, eles assinavam só CIA de Foto, mas todas as fotos dele tinham essa marca, que era essa foto meio escura. O que a gente vê aí? A gente vê nessa fotografia que o título é 25 de março, quer dizer que o brasileiro, logo, quem mora em São Paulo já sabe que é a rua 25 de março, centro de São Paulo, e esse homem fuma, ele está sorumbático, melancólico, caminhando pelo asfalto, não pela calçada, né? E ele remete ao quê? À vida contemporânea nos centros urbanos. E esse tratamento, essa fórmula que eles fazem, deixa a fotografia mais diferenciada, né? O que o Rouillet chamou, né, de fotografia matéria, e o Rubens Fernandes também, né, de fotografia expandida, pois se liberta do documental para ter atitudes inéditas, para ter outros procedimentos. O
Thomas Hopker, ele estava indo cobrir o 11 de setembro, essa imagem é do Brooklyn para Manhattan. Passou e viu essa cena. E fez um clique, obviamente, né? Mas como essa foto, ela deixou de ser uma foto documental para entrar para o sistema de artes. Por quê? Porque ela é muito mais misteriosa. Como que estes 5 cidadãos estão tão tranquilos, conversando, tomando sol com a sua bike, e o mundo se acabando? É verdade. O Thomas, ele, inclusive, nem enviou essa foto para o jornal onde ele trabalhava, para a agência que ele trabalhava, com medo de ser mal interpretado, de ter montado a foto e tal. E depois é que essa foto veio à tona. Muito bom. Muito bom, né, Joaquim? E, por final, o grupo 6, que eu identifiquei dentro dessas 24, que eram fotógrafos, artistas que fazem imagens sem presença humana. Então, o Pedro Motta, que você, aliás, entrevistou o Pedro Motta. Sim. Ele entrevistou quando ele mostrou esse trabalho no Paraty. E você comentou comigo que essas raízes que ele não sei se eram reais ou não, mas aí não nem mesmo vem ao caso, pareciam uns relâmpagos. Você que falou isso. Não, pois é, você me lembrou que eu falei, eu não me lembrava. Mas eu te lembrei porque eu tenho isso. a entrevista. O que o Pedro Motta faz? Qual é o percurso criativo do Pedro Motta? Você vê nessa fotografia o quê? Não vê um ser humano, mas você sabe que isso é uma ação do ser humano. Ele, em cima da fotografia, ele passa um lápis branco nas raízes da árvore que praticamente está à beira da morte. Então, é a ação de desmatamento de um ser humano que não está na foto e que o Pedro Motta consegue com que nós passamos a entender essa foto como uma ação do ser humano. E ele faz o que o Rubens Fernandes diz, que é a multiplicidade de procedimentos, porque ele faz um procedimento pictório em cima da fotografia ampliada e depois refotografa ela. Já o francês Georges Rousse, é interessantíssimo também o trabalho dele, porque ele cria instalações em locais abandonados. Então, aqui é uma instalação que só de um ponto só, que você enxerga essa coisa vermelha como bidimensional, porque ela é toda tridimensional. Pena que eu não trouxe a outra foto que mostrava como que é a instalação. Mas ele chama atenção, o trabalho dele, ele vai pelo mundo vendo lugares abandonados e ele cria essas instalações coloridíssimas para mostrar por que o ser humano abandona locais que ele mesmo criou. E, por fim, aqui, para terminar, o grupo 6 e as 24 fotos, eu trouxe aqui a Sofia Borges. O que mostra essa foto da Sofia Borges? O que denota essa foto? É uma missão bem complicada para responder esse questionamento e realizar, talvez, uma análise formal dessa foto. Porque, como diz a Sofia, o nada, é isso que ela quer. Ela não quer identificar. Essa imagem, você não sabe o que é esse ser que plana, se é parte de um cérebro, se é parte de um feto de animal. Somente um especialista, talvez em biologia ou arqueologia, pudesse identificar. A Sofia, ela não quer resposta para as imagens dela, ela quer o problema, ela quer a pergunta: o que são imagens? Ela instiga, né? A artista instiga a discutir questões em torno da matéria e do significado, do consciente e do inconsciente, da representação e da realidade. Não interessa para ela o caráter indicial da foto, não interessa o seu significado. Por isso ela vai fotografar, ela escolhe para fotografar locais onde tem representação, ou seja, Museu de História Natural, aquários, cavernas com pinturas rupestres, centros de pesquisa. Então, ela fotografa cuidadosamente, com o objetivo dessas imagens ficarem isentas de traços de indiciabilidade, de alguma marca ou vestígio da presença humana. Ela quer que apareça essa pergunta, justamente, que cause esse estranhamento, né?
Então, a capa de um dos livros da Sofia está estampado o nome Imagens Não Existem. É incrível, né? Esse trabalho dela é incrível. Ô, Mônica, me ocorreram alguns adjetivos que, enfim, na minha visão, na minha maneira de ver, talvez possam englobar essas fotos que você mostrou. São fotos criativas, inquietantes, cênicas, teatrais, performáticas, misteriosas. Potentes, né? Muito bom. E assim, eu acho que com esse corpo de 24 fotografias, eu consegui mostrar que a fotografia contemporânea, ela não tem nada a ver com a literidade da fotografia direta, dos tempos da fotografia moderna, né? Nem com a fotografia abstrata também, né? Da época moderna. Eu acho que ela mostra que você está livre, é libertária a fotografia contemporânea. Ela tem uma liberdade de poder fazer o que ela quer, não é? Ô, Mônica, eu já recebi aqui uma notinha dizendo que nós já passamos de 1 hora. Então, talvez fosse bom a gente ir encerrando. Eu deixo a palavra com você. O que você gostaria de dizer assim? Não precisa mais nenhum comentário, eu só quero lembrar uma coisa que a gente conversou antes da entrevista que você disse, da importância dos festivais trazerem essas pessoas internacionais para a gente ter conhecimento, contato, né? E como Paraty, que é na rua, né? Você pode assistir ao cara dando a palestra e encontrar com ele num café, né? Então, isso daí foi muito grandioso no Paraty. Muito, muito obrigado, Joaquim. Foi linda aí a nossa entrevista. Eu só vou arrematar dizendo o seguinte: acho importantíssimo da parte do Paraty em Foco, por exemplo, ter dado uma dimensão internacional ao festival. Nós, fotografia brasileira, nós brasileiros, nós artistas, fotógrafos, nós temos de nos inserir no circuito internacional. Nós temos de batalhar para obter esse lugar. Esse lugar não nos será dado de graça automaticamente. Nós não podemos viver isoladamente do mundo, apartado do mundo. Nós temos de participar com obras dos fotógrafos fora do Brasil, mas recebendo também os artistas, como você própria mostrou aí no Paraty em Foco. Eu acho que esse diálogo, seja com a América Latina, com os Estados Unidos, com a Europa Ocidental, com a Ásia, Japão, China, Índia e a África, que está muito esquecida. Há um museu do Thomas... Ai, meu Deus, me falhou o último nome dele, mas ele esteve aqui na minha casa. Ele tem um museu no interior da Alemanha e ele é um dos maiores, ou talvez o maior colecionador de arte contemporânea africana. A fotografia africana é maravilhosa. Eu acabei de dar um curso agora que eu separei 5 fotógrafos africanos, porque não tem mais como não falar de fotógrafo africano. Não tem como mais. Tá bom, olha, então vamos encerrar e eu de novo deixo a palavra com você. Você diz alguma coisa para o público? Eu só quero que o festival tenha vida longa, que o Paraty em Foco continue muito para trazer tudo isso de bom para a gente e que outras pessoas sigam o meu estudo com as outras edições que vieram depois da 11ª. Muito obrigada. Muito obrigado.